Boa noite a todos e todas. É sempre uma alegria estar aqui com os companheiros da CELD e com todos os outros que nos assistem também, né? E é o tipo de apelo, Nélis, que eu sempre vou atender sempre que puder, né? Muito obrigado. Porque me sinto muito bem nessa casa, mesmo no ambiente virtual, porque nossos corações e mentes continuam conectados independentemente do local físico em que estejamos. E aí eu já começo fazendo um apelo, que é um apelo que essa semana, um post que essa semana eu recebi, quem vai fazer o apelo agora sou eu. Pois Um não. post que eu recebi essa semana, que diz respeito aos professores. Eu não estou aqui, claro, na condição de professor, mas na condição de trabalhador do movimento espírita, como você bem disse, como aprendiz do evangelho e como cidadão, pessoa que tenta a cada dia ser um pouco melhor do que foi até agora, diante do nosso passado e presente, de tantos equívocos, né, de tanto orgulho, egoísmo e vaidade que estamos aqui todos tentando superar, né? O post é o seguinte, Neres e amigos. O post diz o seguinte: professores precisam de alunos. Ligue a câmera. Pode aparecer de pijama, o cachorro pode latir, a família pode chamar, só não pode nos deixar sozinhos. Né? E eu tava conversando com a minha esposa hoje de manhã, com a Diana, e falando assim, poxa, eu gosto muito de fazer essa palestra na CELD, porque muitos companheiros e companheiras lá da CELD abrem a câmera e eu posso, como se eu tivesse efetivamente num diálogo, olhando no olho, ouvindo a pessoa ali, né? E quando, assim, a gente fica falando com câmeras fechadas, né? É claro que isso é um pedido. Quem puder abrir a câmera, eu vou ficar muito satisfeito, né? Que não dá a sensação que você está falando para você mesmo, né? Isso é muito. Eu particularmente não gosto, né? É claro que se necessário for, nós vamos, né? Mas, sendo possível, eu pediria aos companheiros e companheiras que, se puderem, abram as suas câmeras para que a gente possa, na medida do possível, estar estabelecendo um contato visual pelos recursos tecnológicos. De qualquer modo, a gente vai falar de um tema que diz respeito a todos, né? Que é o tema da família e dos seus desafios na atualidade. Não são poucos. E não são de agora também. A Covid, ela só agravou os desafios, só tornou mais complexa, mais desafiadora a tarefa de viver e conviver em família. Joana de Ângeles, na década de 90, escreveu um livro, considero um dos melhores livros das obras complementares da doutrina espírita a respeito da família, cujo título é SOS Família, pela psicografia de Divaldo, né? Então, portanto, um livro de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco. O nome do livro é SOS Família, e Joana começa o livro dizendo o seguinte: as famílias da atualidade gemem e estertoram, sofrem, se encontram diante de grandes sofrimentos, de grandes padecimentos, de grandes desafios. É um livro do início da década de 90, mas que permanece plenamente atual por conta do momento que nós estamos vivenciando, decorrente da crise pandêmica mundial, como você disse na sua prece, decorrente da Covid-19. Esse vírus devastador que é um cruel pedagogo, como diz o sociólogo Boaventura de Souza Santos. Ele é um cruel pedagogo porque ele ensina matando. Você aprende a lição do vírus matando, ou morrendo, ou perdendo um ente querido, né? Hoje nós chegamos à cifra de mais de 1.800 mortes só ontem no Brasil. O maior número desde que a pandemia chegou aqui no Brasil. 1.800 pessoas, portanto, 1.800 famílias devastadas, porque essas pessoas que morreram têm famílias, pertencem a famílias, são pais, são mães, são irmãos, são tios, são avós, integram núcleos familiares, e esse desencarne, por certo, ele proporciona dor, sofrimento, desequilíbrio, tanto para os familiares que ficam, quanto para os entes que partem também, né?
E aí a Gláucia falou um pouquinho antes da gente entrar aqui das obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo. E eu acabei de ler um livro nas férias, lançado no final do ano de 2020, um livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, chamado No Rumo do Mundo de Regeneração. Quando eu comprei esse livro, em dezembro, se eu não me engano, esse livro era o primeiro lugar em vendas pelo site da plataforma Amazon, né? E eu tive a oportunidade de ler esse livro todo. E esse livro ele é muito importante para nós. Até lá na UESL, eu estou coordenando um grupo de estudos dessa obra especificamente, toda segunda-feira, de 19h30 às 20h, é um estudo curto. É uma leitura conjunta da obra, com comentários, né? E essa obra ela é muito significativa para quem não conhece, porque essa obra vai falar dos bastidores espirituais do planeta Terra no contexto da Covid, ou seja, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela espiritualidade sob o comando supremo do próprio Cristo e com a direção logo em seguida, subsequente, de Francisco de Assis e vários espíritos missionários, dentre eles o próprio Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, dentre outros, trabalhando no nosso auxílio, enquanto encarnados aqui, e no auxílio daqueles que estão desencarnando. E Manuel Filomeno de Miranda, dando um pouquinho de spoiler do livro, que o que é bom merece ser comentado, né? Manuel Filomeno de Miranda ele vai dizer que o desequilíbrio no planeta é muito grande, não só por conta do sofrimento, das dificuldades materiais e espirituais também de todos nós que estamos encarnados, mas da quantidade gigantesca de espíritos que estão desencarnando sem consciência da realidade espiritual, chegando do lado de lá sem ter, às vezes, a menor noção da vida no mundo espiritual, da continuidade da vida fora do corpo físico, da não aceitação com o desencarne, e, portanto, permanecendo vinculado aqui aos túmulos, aos hospitais, aos familiares por conta da Covid. Tudo isso vem a agravar o nosso estágio atual de grande perturbação, título de outro livro até do Manuel Filomeno de Miranda, porque esse livro ele é o quarto livro daquela que não é mais trilogia, né? Agora são 4 livros, e começa lá no Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, e agora o Transição Planetária, No Rumo do Mundo de Regeneração, que é o quarto livro, e que vem a complementar esse grande período de mudanças físicas e espirituais no planeta Terra, como é narrado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, vale muito a pena a leitura, porque ele nos ajuda, ele amplia, ele nos oferece melhores e maiores chaves de compreensão à luz da doutrina espírita a respeito da Covid, da incidência da Covid, dos efeitos da Covid em nossas vidas. E também foi falado pela Gláucia aqui acerca da necessidade do aprendizado do momento, né? Então, assim, e aí o meu filho de 9 anos, o Heitor, embora tenha pouca idade, ele é bem maduro, né? A gente costuma brincar aqui em casa que Heitor é um espírito velho, né? Como se todos nós não fôssemos espíritos velhos também, mas o Heitor é aquele menino que, desde longa data, quando ele vai para a festa da família, uma família numerosa, com muitos idosos, alguns, inclusive, desencarnados recentemente pela Covid, como a própria bisavó dele, há 2 semanas atrás, minha avó, vó da Diana, né, minha esposa, mas que eu considero também como minha avó, pela Covid, estando em casa, em isolamento, com 91 anos, com todos os recursos materiais no entorno, né? E mesmo assim foi levada em razão da Covid, né? E como é que esse vírus não encontra fronteiras, nem classe social, nem qualquer tipo de restrição. Por isso, quando dizem, eu sou grupo de risco, na minha modesta avaliação, para ser grupo de risco, basta ser gente. É só olharmos os últimos números, nós vamos ver que aumentou o número
aumentou substancialmente o número de pessoas internadas e vítimas da Covid com menos de 50 anos, né? Então, meu filho, o Heitor, de 9 anos, que é o filho do meio, ele fala assim: papai, quando ele vê a gente assistindo o noticiário, ele vai falar o seguinte: papai, não adianta não, essa Covid só vai passar quando a gente aprender a lição. E é verdade. A Covid só vai passar quando nós aprendermos a lição, aprendermos a necessidade da solidariedade, da fraternidade, deixar o nosso egoísmo de lado, a nossa vaidade de lado e seguirmos a ciência. E quem diz isso, atualizando o pensamento, é o próprio Allan Kardec. A doutrina espírita, nós sabemos isso porque estudamos desde o primeiro dia, na primeira aula do ESG, numa das primeiras aulas do Tom 1 do ESG, tem lá na apostila da Federação Espírita Brasileira um capítulo que fala do tríplice aspecto da doutrina espírita: o espiritismo como ciência, como filosofia e como religião. E o espiritismo como ciência, diz Allan Kardec, significa dizer que o espiritismo caminha passo a passo com a ciência, mas não se detém, não para onde a ciência da Terra para, vai até onde a ciência da Terra vai, porque trabalha com hipóteses ainda não comprovadas cientificamente, como a existência de outros mundos, a existência de mundos espirituais, a continuidade da vida após a morte. Mas a ciência vai chegar lá, né? Daí porque Allan Kardec, há quase 200 anos, no Livro dos Espíritos, vai nos dizer que toda vez, tendo visto o caráter científico do espiritismo, porque acompanha a ciência nos seus princípios, nos seus postulados, toda vez que a ciência toda vez que o espiritismo se contrariar um princípio da ciência da Terra, o espiritismo deve refazer o seu curso para acompanhar a ciência da Terra. Então, acho que isso fala por si só que lado nós devemos estar na nossa postura diante da vida, na nossa postura diante da Covid, qual seja seguir a ciência, né? Seguir os estudiosos, pesquisadores do mundo inteiro e as orientações científicas que hoje estão completamente difundidas, espalhadas, explicadas. Nós só não seguimos por pelo nosso próprio livre-arbítrio. E já estamos sendo responsabilizados por não seguir a ciência, como nos recomenda Allan Kardec e como nos recomenda a doutrina dos espíritos. Mas, Horácio, você saiu do tema da família. Não, não saí, não. Esse tema ele está totalmente inserido no contexto da família, porque as famílias estão vivenciando o problema da Covid, né? Quantos casamentos, além da perda de entes queridos que foram levados pelo vírus devastador, quantas famílias se dissolveram, quantos casamentos se desfizeram em razão, depois do período da pandemia, né? De um ano para cá, quando a pandemia chegou no Brasil. Outro dia eu encontrei um amigo, fiquei perplexo, um casal que eu admiro, né? Hoje não estão mais juntos, mas amigos fraternos que eu fiz aqui no Espírito Santo, e eu encontrei um dos cônjuges, ex-cônjuges agora, e eu perguntei, estava eu, Diana, né? Eu perguntei, e a esposa? Nós nos separamos. Mas como? Nos separamos, não estava dando certo, a Covid só intensificou algo que já não estava, que já não era orientado pelo amor e respeito que deve existir em qualquer relação. Então, a Covid, ela põe, como disse Joana de Anjos no livro SOS Família, embora ela não se referisse àquela época à Covid-19, mas a Covid põe em xeque os nossos laços familiares, porque nos desafia a todos a convivermos e a vivermos melhor. E agora, aqueles que estão isolados, a convivência é mais intensa. Porque antes da Covid, nós saímos para trabalhar, voltávamos à noite para casa, ficávamos um pouquinho com os filhos, com a esposa, depois íamos dormir. E a convivência mais intensa, ela acontecia efetivamente no final de semana, não é o que está acontecendo agora. Agora nós estamos vivendo time, né? O tempo todo, de manhã até de noite, todos os dias da semana, para aqueles que estão isolados. Então, isso faz com que os vínculos de amor, de respeito, de cooperação, de paciência, de tolerância, de empatia na família
sofram um testemunho, sofram uma prova muito grande. Então, nós todos estamos sendo convidados a testemunhar Jesus no contexto da família, no seio da família. E aí eu quero lembrar aqui, eu selecionei 3 passagens do Cristo, porque Jesus era um grande entusiasta da família, né? As pregações do Cristo começam no seio de uma família, na intimidade da estrutura familiar de Pedro. Os primeiros cultos nos lares ocorrem na casa de Pedro, como nos lembra o espírito Neio Lúcio, pela psicografia do querido Chico Xavier, no livro Jesus no Lar, onde ali Jesus nos apresenta com seus ensinamentos e com seus exemplos a boa prática terapêutica para a família, inclusive do Evangelho no Lar. O Evangelho no lar, praticado com regularidade, com respeito, com os membros da família presentes ali, ele é um grande catalisador de energias, de renovação das nossas energias para suportar esses tempos de dificuldade. Então, Jesus é um grande entusiasta do Instituto da Família, e isso depois vai ser amplificado, como nós vamos ter oportunidade de ver daqui a pouquinho, pela doutrina espírita, que vai nos trazer 2000 anos após a passagem do Cristo, alguns esclarecimentos a respeito da importância da família, da importância dos vínculos familiares, da própria noção de família. E Jesus teve a oportunidade de dizer, uma dessas oportunidades na casa de Simão Pedro, e nessa oportunidade ele se encontrava ali com os familiares de Pedro e com os demais discípulos, quando um deles adentra a casa de Pedro e vai dizer: Senhor, tem uma multidão lá fora querendo ter contigo. Mas nessa multidão se encontra a tua mãe e os teus irmãos. E Jesus tem a oportunidade de dizer: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E mais adiante ele vai também nos ensinar que todos nós seremos conhecidos como seus discípulos por muito nos amarmos uns aos outros, como ele nos amou e nos ama, né? Dizendo que o que nos une, o que vai fazer com que sejamos reconhecidos como espíritas cristãos, é essa capacidade de amar em família, que agora é colocada à prova por conta da proximidade visceral da convivência familiar. Então, coloca o nosso amor, a nossa tolerância, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa capacidade de perdoar, de ser fraterno, de ser cooperativo no lar em prova, né? Estamos sendo chamados ao testemunho. O testemunho está aí, a prova está aí, a hora de testemunhar é agora. E Jesus prossegue dizendo também que todas as vezes que nós ajudarmos a quaisquer um daqueles pequeninos dele, e que amarmos a um daqueles pequeninos, é a ele mesmo que estaremos amando. E aí eu lembro aqui da necessidade prioritária e urgente de nós cuidarmos dos nossos pequeninos, das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos enteados, dos nossos netos que nos foram confiados por Deus. Essa tarefa é prioritária e urgente e se torna mais complexa no contexto da Covid, porque as crianças estão em casa, né, estão estudando online, muitas delas também não estão estudando, aquelas que dependem do poder público também, entre indas e vindas, sem aula, né, e muitas vezes sem a merenda escolar. Muitas crianças no Brasil, infelizmente, ainda no século XXI, muitas crianças vão para a escola por conta da merenda escolar, e os pais mandam para a escola porque são pobres, muito pobres também, e mandam por conta da merenda escolar e por conta também dos benefícios governamentais sociais, dentre eles o Bolsa Família, sendo que um dos seus requisitos é que as crianças estejam em dia com as obrigações escolares, matriculadas e frequentando a escola, né? Então, as crianças em casa agora, principalmente essas em condições de maior vulnerabilidade material, é uma tarefa que se torna mais desafiadora também para os pais, para os avós, para aqueles que convivem, né? E nessa perspectiva dos ensinamentos do Cristo a respeito da grande família em que estamos inseridos, não só
no ensinamento do Cristo fica muito clara a ideia de família universal, porque ele diz que todos que fazem a vontade de Deus, nos amando uns aos outros, nos respeitando e cuidando uns dos outros, especialmente dos pequeninos, todos nós somos integrantes dessa mesma família, dessa mesma rede, né, espiritual. E o Espiritismo amplificando, esclarecendo, trazendo detalhes e informações que Jesus não pôde dar naquela época, porque nós não teríamos condição de entender, e ainda hoje, 2.000 anos após, quase 2.100 anos após, nós ainda temos dificuldade de entender, por isso que estamos aqui nessa sexta-feira à noite conversando sobre o Evangelho. A doutrina dos Espíritos vai nos falar ela vai nos falar a respeito da família material, da família espiritual e da família universal a partir desses ensinamentos do Cristo que eu mencionei anteriormente. Família material é essa em que nos encontramos, né, vinculados, na maioria das vezes, por vínculos biológicos ou muitas vezes por vínculos jurídicos, sociais, como, por exemplo, no caso da adoção. Não há um vínculo biológico, mas há um vínculo jurídico que se estabelece entre o adotante e o adotado. Ou então o vínculo é biológico mesmo, filhos, netos, pai, mãe, avós, todo. Então, esse seria o contexto da família material, daquele vínculo biológico, jurídico, social que une aquele grupo de pessoas, né, e estabelece ali obrigações, direitos e responsabilidades entre os membros da família. Essa é a família material, é a nossa família carnal. A doutrina dos espíritos vai nos falar nas questões 203 a 209, a 210 especialmente, do Livro dos Espíritos, vai nos falar a respeito da família espiritual. A família espiritual, diferentemente da família material, ela é mais ampla, porque a família espiritual, como nós sabemos, ela é formada por seres espirituais, por espíritos, nossos parentes que nos antecederam, que estavam conosco no plano espiritual antes da nossa encarnação e que muitas vezes retornam para o plano espiritual antes da nossa desencarnação também. Então, é uma família que precede a família material e que antecede a família espiritual. Então, os nossos parentes, avós, pai, mãe, que já desencarnaram, que se encontram no plano espiritual ainda, ou como regra se encontram ainda no plano espiritual, esses compõem a nossa família espiritual. Jesus ainda vai falar de uma família maior ainda, que é a família universal, que é exatamente a família que decorre daquele ensinamento, quando ele diz quem é minha mãe, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai, ele está falando da família universal. Encarnados e desencarnados no planeta Terra e nos outros mundos, nos outros universos ou no multiverso, eles integram, todos nós integramos a grande família universal. E queiramos ou não, estamos todos interconectados pelo amor divino, por esse vínculo de amor, vínculo de origem comum, porque todos fomos criados por Deus, simples e ignorantes, sem conhecimento, para que fôssemos melhorando a nossa rota, a nossa trajetória a partir das sucessivas encarnações. Então, estamos todos conectados, todos vinculados. É dessa família universal que nós vamos ter a maior ideia de solidariedade. Como dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos devemos, a respeito da solidariedade, os espíritos vão nos falar que nós nos devemos uns aos outros, enquanto humanidade e espiritualidade do universo. Olhando aqui para dentro do nosso planeta Terra, é exatamente por esse vínculo de solidariedade que não só a família universal, mas a própria família nossa, microfamília, microcélula social, essa em que nos inserimos aqui materialmente, é por conta desse vínculo de solidariedade que nós não vamos sair da Covid sozinhos. Não adianta deixar ninguém para trás. Nós só teremos segurança sanitária, por exemplo, quando todos forem vacinados. Não adianta você furar a fila e, com isso, gerar a morte de algumas pessoas
que deixaram de receber a vacina porque conhece alguém no governo, ou no município, ou na prefeitura, e tem um amigo lá e conseguiu, portanto, furar a fila, não adianta você achar que, em termos de humanidade, você está fazendo algum progresso. Não. Todos nós entramos juntos, todas as famílias, perdão, todas as famílias entraram juntas na pandemia, nós só vamos sair juntos. Não adianta vacinar uma parte da sociedade, não adianta vacinar os mais ricos, aqueles que podem pagar eventualmente por uma vacina, e deixar para trás os pobres. Porque, como a Gláucia disse, um pouco antes de começar a palestra, a pessoa que, por exemplo, trabalha na sua casa, um empregado doméstico, para ir para a sua casa, ele vai pegar um ônibus lotado, um trem lotado, né, e vai se contaminar. Então, não adianta. Assim, é significativa a ideia de solidariedade. Não adianta vacinar só um grupo, tem que vacinar todos. Nem os países mais ricos, se vacinarem sozinhos, vai adiantar. Eles vão poder fechar a fronteira e não deixar ninguém entrar, só se isolarem do mundo, e mesmo assim isso é muito difícil. Mas não adianta você, por exemplo, Estados Unidos, vacinar todos lá e as fronteiras ficarem abertas, as pessoas contaminadas pelo vírus continuarem entrando, né? Até porque não se sabe, né? É um falso dogma também, uma maldade que muita gente está fazendo. Eu já tive Covid, não terei mais. Ou já fui vacinado, então estou imune. Não se sabe ainda por quanto tempo é a sua imunidade. E já se sabe, por estudos científicos sérios no Brasil e mundo afora, que o fato de você ter tido Covid não te imuniza e não te livra de contrair a doença novamente, até em bases mais graves. Já temos vários relatos científicos, estudos científicos nesse sentido. Então, família material, família espiritual e família universal. O Espiritismo vai falar da importância da família e vai estudar a família sobre essas três perspectivas, né? Quando eu estou falando aqui do desafio das famílias na atualidade, as minhas considerações aqui sobre a Covid, que é o maior desafio nosso na atualidade hoje é esse. É a Covid e os efeitos que ela traz na nossa vida. Então, assim, quem, por exemplo, não está podendo trabalhar, quem, por exemplo, morreu, familiares que perderam seus entes queridos, a Covid vai se apresentar de uma forma muito mais grave, né? Para nós que estamos isolados, como eu, por exemplo, a Covid vai ter um nível de gravidade diferente. Então, meu problema é o isolamento. Meu problema é não poder sair para não me contaminar, para não ficar doente e para não contaminar os outros também, caso eu venha a ter a doença, né? Mas o fato é que o maior desafio da família hoje é a Covid, com as consequências que ela traz sobre a nossa conduta no lar, né? Porque nós sabemos que, dentre as finalidades da família, os espíritos nos dizem que uma das finalidades principais da instituição da família, essa ideia genial de Deus, também é uma frase de caminhão, né? Família, uma ideia genial de Deus. É verdade. É uma ideia genial de Deus porque a família ela tem por finalidade, dizem os espíritos, apertar os laços familiares e afastar o egoísmo. Porque quando a gente está em família, salvo os casos doentios, mas quando a gente está em família, a gente acaba assim dissolvendo um pouco o nosso egoísmo, porque a gente passa a pensar na esposa, no filho, no avô, na avó, e você deixa de pensar tão somente em você. Então, os espíritos nos dão essa orientação que a família serve para nós apertarmos os laços familiares e afastar o egoísmo na questão 775 do Livro dos Espíritos, né? A família como esse laboratório de amor, onde nós estamos aprendendo a desenvolver as virtudes do Evangelho. Então, é na família que eu aprendo a amar, e não na escola, e não na sociedade. Primeiro na família. Né? É na família que eu vou me educar. É outro erro muito comum achar que a escola vai educar o seu filho. Não vai. A escola vai instruir, né, o seu filho, vai trazer conhecimento acadêmico para ele. Mas a educação
na forma como nós a entendemos à luz da doutrina espírita, que é, segundo Allan Kardec, na questão 208 do Livro dos Espíritos, a educação ela ocorre na medida em que podemos desenvolver hábitos novos, condutas novas, uma efetiva mentalidade cristã, como diz o Emmanuel, não só em relação a nós mesmos, mas fundamentalmente em relação aos nossos filhos, porque essa é a principal responsabilidade dos educadores do lar, dos pais principalmente, mas também daqueles que fazem, às vezes, dos pais, como é o caso dos avós, dos tios, que muitas vezes assumem a responsabilidade por diversos motivos que os pais não têm ou não podem ou não querem assumir o encargo que assumiram perante Deus de cuidar, orientar e conduzir os espíritos que lhes foram confiados sob a forma de filho, filha, na vida. Então, essa responsabilidade dos pais na tarefa educativa em relação aos filhos, ela é prioritária e urgente. Isso está na questão 208 do Livro dos Espíritos. Educação aqui entendida no sentido de criação do homem de bem, com hábitos novos, com condutas renovadas no Evangelho. Essa é a verdadeira educação. Você vai ensinar o seu filho a amar, a perdoar, a ser tolerante, a desenvolver a empatia, sentindo a dor do próximo, se colocando no lugar do próximo, ajudando esse espírito que te foi confiado a dissolver o egoísmo, o orgulho, a vaidade que certamente ele traz, né? Daí porque Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar para nós a respeito da necessidade de nós podarmos as más inclinações dos nossos filhos desde o início ali, na tenra idade, quando desde criancinha aquela criança, aquele filho, aquela filha começa a demonstrar as suas más inclinações, e essa tarefa educativa é muito importante que ela seja muito forte, muito intensificada, da barriga até os 7 anos, do 0 aos 7 anos, né? E isso não é numerologia, isso não é futurologia, isso é Emmanuel. Isso está no livro, na questão número 85 do livro O Consolador, pela psicografia do Chico. Então, a tarefa educativa, a fase mais importante do espírito imortal, a fase mais importante da educação, que está sob a responsabilidade dos pais, é ali do 0 aos 7 anos, segundo Emmanuel. E por que do 0 aos 7 anos? Porque do 0 aos 7 anos, aquele ser recentemente reencarnado na sua família, como seu filho, como sua filha, ele ainda traz muito, como ele ainda não está completamente conectado ao corpo espiritual, porque isso é um processo que se aperfeiçoa por volta dos 7 anos, né, da conexão corpo-espírito. Esse ser reencarnante, ele ainda traz muito vivo, traz muito viva na memória espiritual dele, na lembrança espiritual dele, as promessas que ele fez por ocasião, as promessas que ele fez, as orientações que ele recebeu por ocasião do seu planejamento reencarnatório. Então é mais fácil ensinar, educar nessa fase, porque o espírito ali reencarnado, nessa tenra idade, do 0 ao 7, ele está mais receptivo as orientações amorosas e instrutivas dos pais, educativas dos pais, exatamente porque ele ainda não está completamente mergulhado na matéria e traz ali, portanto, as lembranças do seu planejamento reencarnatório, das orientações dos seus guias espirituais. Passada essa fase dos 7 anos, se você não desenvolveu a tarefa educativa, fica mais difícil, porque depois vem a pré-adolescência e a adolescência, e uma vez empreendida a completa conexão entre o corpo espiritual e o corpo físico, naturalmente ressumam do ser espiritual as lembranças, as tendências, as más inclinações, ainda que em forma de intuições. Por isso é que a adolescência, não só sob o ponto de vista biológico, químico, é muito difícil pelas transformações que o ser humano passa,
mas também porque com essa conexão corpo-espírito, essas memórias espirituais em forma de más inclinações, más tendências, se apresentam. Mas ainda assim, o exercício prudente e responsável da tarefa educativa é capaz de fazer grandes coisas nessa fase. Agora, diz Emmanuel, superada a fase infantil e a adolescência, sem os cuidados na formação de uma mentalidade cristã, que, segundo Emmanuel, é essa mentalidade purificada, renovar os preceitos do Cristo no amor, na caridade, na solidariedade, passada essa fase da infância, diz Emmanuel, abre aspas, somente as provas rudes da vida serão capazes de endireitar o espírito imortal. Então, muitos problemas que nós verificamos hoje nas famílias da atualidade e na sociedade como um todo, manifestações de violência na família, de drogadição, decorrem exatamente desse vácuo educativo que se torna muito mais complexo nesse momento, muito mais desafiador em razão da Covid, desse vácuo educativo, nesse período da infância e da adolescência também, e a conta chega, né? Então, se a gente não cuidar, não seguir a orientação de Santo Agostinho, não podar as más tendências, as más inclinações desde o início, desde a tenra idade, desde a barriga, depois essa conta vai chegar com uma pessoa dotada de muitos problemas e com uma vida vazia, né? Porque, e esse é o título do... Eu recomendo a leitura também, tive a oportunidade de ler nas férias, que aqui a gente descansa lendo, né, Glaucia? A gente descansa estudando, né? Então, Glaucia, Neles e demais companheiros, a gente descansa estudando. Então, assim... Estou terminando esse quarteto de Manuel aí, terminando, estou já no finalzinho do último que você citou aí, Rumo ao Mundo de Regeneração. Exato, exatamente, no rumo do mundo de regeneração. E eu tive a oportunidade de ler também nas férias o livro da Joana de Ângeles, o último livro dela, chamado Vidas Vazias. Muito bom, recomendo muito. Exatamente, o livro é muito bom porque ela vai falar que, a despeito, embora a gente tenha alcançado patamares científicos e tecnológicos extraordinários que melhoraram a nossa vida significativamente, substancialmente, pela falta do evangelho no nosso coração, a nossa vida fica vazia de sentimentos, vazia de objetivos, e isso na família é devastador, né? Não que, assim, a gente tem que usar os recursos científicos, eles são muito bem-vindos, as tecnologias, né? Só para ficar nesses dois exemplos, olha o que a ciência fez, olha o avanço com a Covid, uma vacina que podia demorar 2, 3, 5, 10, 15 anos para ser gestada e colocada em uso na sociedade, nós tivemos uma vacina, uma não, várias vacinas com eficácia comprovada em tempo recorde. Por quê? Porque nós tivemos uma solidariedade, uma cooperação de cientistas do mundo inteiro, né? Então, em menos de um ano, a gente conseguiu produzir uma vacina. E os recursos tecnológicos, olha que maravilha, olha que conquista do Espiritismo, isso já era falado pelo Emmanuel, que nós chegaríamos nesse estágio do desenvolvimento tecnológico, na divulgação do Espiritismo. Nesse livro Consolador, que eu mencionei anteriormente, o Emmanuel fala que nós teríamos uma profusão muito grande dos recursos tecnológicos e a utilização deles para a divulgação do Espiritismo, por meio de filmes, de teatro, né, cinema, e também agora o recurso tecnológico. Olha que maravilha, a gente de casa, né, quietinho em casa, na sexta-feira à noite, né, podendo estar aqui compartilhando o Evangelho, estudando, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus nas nossas famílias, e, assim, com gente do Brasil todo, do mundo todo. Lá no nosso grupo de estudos, lá da segunda-feira, eu tenho amigos dos Estados Unidos, de Portugal, que participam do estudo. Isso é extraordinário, porque a tecnologia viabilizou isso para nós. Mas, lembra Joana de Ângeles,
isso não substitui a necessidade do contato físico. Não nesse momento, pelo amor de Deus. Ela nem fala, nem, pelo menos não me pareceu ela tocar diretamente na questão da Covid. O que ela quer dizer é o seguinte, que o contato físico entre seres humanos ele é essencial. Mas, nesse momento, como eu disse, pelo menos essa é a minha visão a respeito do assunto, enquanto nós tivermos crise sanitária em que o único jeito de você evitar o colapso na rede de saúde e que se você ficar doente, morra na porta do hospital porque não tem leito com respirador, porque não tem profissional médico, porque não tem como ser atendido, é o isolamento, para conter a proliferação do vírus, né? Então, mas ela diz que os recursos tecnológicos são extraordinários, se não fossem eles, nós não estaríamos aqui hoje, né? Mas que o contato físico é importante. Não, nós vamos sim, claro que vamos. Assim, toda casa espírita que eu faço palestra, modestamente, eu costumo sempre sugerir o seguinte: quando tiver segurança sanitária, volte sim a fazer as suas atividades presenciais, todo mundo vacinado, não tem problema nenhum, né? Mas não deixe de, paralelamente, continuar com as atividades online, como nós estamos fazendo aqui. Porque essa atividade, nós sabemos que o pensamento, o sentimento não tem fronteiras. Então, nós estamos compartilhando Jesus aqui, procurando refletir e vivenciar um pouco mais o seu evangelho, e isso está fazendo efeito, né? Isso está se espraiando por todo lado, e os recursos tecnológicos é que nos permitem isso. Então, assim, meu aconselhamento: não volte à atividade presencial na casa espírita até que se tenha segurança sanitária, né? Segundo aconselhamento: mesmo que você volte, não deixe de fazer a divulgação do espiritismo e as suas atividades também online, paralelamente. Isso é muito importante, né? Lá na UESL, por exemplo, a UESL, realmente, o Ceruti, para quem conhece ele é uma liderança extraordinária, né? Eu sei que a gente não deve... É muito comum a gente ouvir no espiritismo que a gente deve ficar elogiando espírita, companheiro de ideal espírita, porque isso aguça a vaidade. Eu tenho uma outra leitura, com todo respeito a quem pensa assim. A questão número 939 do Livro dos Espíritos vai nos dizer... Allan Kardec pergunta mais ou menos assim aos espíritos: por que o mal é tão pujante na sociedade? E os espíritos vão responder assim: porque o mal é ousado. O mal, ele é pirotécnico, ele é exibicionista, e os bons são tímidos. Então, se a gente não divulgar o bem, não divulgar as boas lideranças, os bons exemplos, né, nós vamos ter a falsa sensação de que o mal é a maioria, né? Que o mal faz a maioria. Isso não é verdade. Eu digo isso porque o Ceruti, ele é um entusiasta dos recursos tecnológicos, e quem quiser conhecer isso um pouco melhor pode acessar lá, procurar www.esel.org.br. Você vai ver lá que, por exemplo, a casa está em pleno vapor, com todos os estudos, círculo de leitura de livros. E nós temos, Glaucio, não sei se a Saúde está fazendo isso, Inês e amigos, mas nós temos lá um evangelho online virtual, de 7 da manhã a 9 da noite, vários dias da semana. É o meu, por exemplo, onde nesse dia você abre a câmera da sua casa e faz um evangelho no lar, para quem quiser levar o evangelho para o seu próprio lar. Então, no meu caso aqui, o nosso é toda quarta-feira, 7h30, 19h30 às 20h, mas começa às 7 horas da manhã. Então, os trabalhadores da UESL, cada um de acordo com a sua possibilidade, seus horários. Então, você tem evangelho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e isso é extraordinário, porque você leva essa boa prática terapêutica para dentro das nossas famílias, sem sair de casa. Então, assim, mesmo depois voltando às atividades presenciais, a gente deve permanecer paralelamente com as atividades virtuais também, porque elas são muito importantes, né, e devem continuar, já que estão dando super certo. Eu penso que o espiritismo ganhou muito com o uso da tecnologia para divulgar o espiritismo, para nos reunirmos. Isso é muito positivo.
Então é isso, meus amigos. As famílias estão sendo desafiadas, mas nós já temos a receita para superar esses desafios, para superar essas dificuldades. Que receita é essa? Vivenciar, na maior medida, os ensinamentos do Cristo. Amor, perdão, caridade, trabalho, cooperação, tudo na família, para que a gente possa vivenciar daqui a pouco isso na sociedade. Então a gente já sabe o que fazer, como fazer, mas ainda não temos, ou estamos a caminho na execução em nossas próprias vidas e em nosso próprio benefício das lições do Cristo. Né? Então, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E todos nós seremos conhecidos como discípulos do Cristo por muito nos amarmos uns aos outros, em especial, como disse o próprio Jesus, quando conferirmos o devido cuidado àqueles pequeninos que estão sob a nossa responsabilidade, especialmente os filhos, mas também os pequeninos materiais, os pequeninos da sorte da vida, aqueles que se encontram à margem, privados do mínimo existencial, dos recursos materiais necessários a uma vida digna. Infelizmente, nós temos muitas pessoas no Brasil que se enquadram nessa condição. Mas que nós saibamos, portanto, em primeiro lugar na família, testemunhar Jesus nesses momentos absolutamente desafiadores. Vamos ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, reforçar as preces. Nesse momento de grandes dores, de grandes transições, de desencarne em massa em razão desse flagelo coletivo que é a Covid, nunca foi tão importante nós reforçarmos a nossa prece. Não só a prece em que elevamos o nosso pensamento a Deus e aos bons espíritos, louvando, agradecendo e também fazendo os nossos pedidos, mas também a prece-ação, ajudando aqueles que têm menos que nós, sob o ponto de vista material, e são muitos, e que também precisam do nosso apoio. Eu finalizo aqui essas reflexões, lembrando de Francisco de Assis, que também estabeleceu, por intermédio de uma oração, uma fórmula que serve de diretriz para as nossas vidas, para as nossas vivências e convivências em família. Quando ele nos diz, Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre Jesus, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz a todos, um grande beijo, um grande abraço aos amigos queridos da CELT.